Então, vamos lá. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, mais uma vez, lembrando que vocês têm que falar, tá? Que eu não tenho acesso mais ao bate-papo pelo celular. Então, qualquer coisa, falem no telefone, no microfone, ou levantem a mãozinha na opção aí que tem. Então, antropologia da saúde e doença, né? Ela nada mais é do que a associação entre a medicina e os saberes populares que vocês viram na aula anterior. Então, os médicos diplomados e os curandeiros populares, eles têm a mania de se confirmarem, se afirmarem como saberes opostos, mas na prática, os limites eles não são claros, como a gente vem vendo ao longo da disciplina, o quão importante é que um profissional da saúde não observe apenas a sintomática, né, aquilo que ele aprendeu nos livros, e que ele considere também todas as questões biopsicossociais que estão por trás do indivíduo, porque isso tem relevância direta na cura, no tratamento ideal daquele indivíduo. Então, há sim a ocorrência de trocas culturais entre as práticas de cura dos médicos formados em medicina, a medicina tradicional, e dos curandeiros populares, né, que são aqueles saberes tradicionais que vocês viram como é que se dá aí a propagação desses saberes na aula anterior. Então, portanto, há a simbiose de conhecimento de diferentes origens e tradições entre a medicina tradicional e a medicina dos saberes populares. Então, atualmente, apesar da medicina ainda se justificar como saber hegemônico, houve um fortalecimento da antropologia da saúde e da doença nas últimas 2 décadas. Então, onde os saberes e as práticas de qualquer sistema médico, eles são percebidos como construções socioculturais. Mas, apesar disso, a gente ainda percebe que há uma resistência, né, dos profissionais da saúde, principalmente dos médicos, em aceitar esses saberes, esse conhecimento, essa cultura tradicional. Então, quando o indivíduo chega lá na consulta, juntamente com a sua mãe, por exemplo, e a mãe vai dizer para o médico, isso aí eu resolvia com chazinho e tal, em vez do médico retrucar, né, e tentar colocar como esse conhecimento, como não tendo um embasamento nenhum, como sendo algo não válido, ele deveria ouvir e tentar aí associar a fé, a crença daquele indivíduo nesse saber tradicional ao tratamento, o tratamento tradicional. Para quê? Para que o indivíduo não crie uma repulsa aos tratamentos tradicionais. Então, quando a gente consegue associar o tradicional ao o que é construído ao longo de gerações e gerações de informações que vão se cultivando, a gente consegue construir uma forma de tratar o outro, tratar o indivíduo de uma melhor forma. O que significa isso? Significa que nenhum ser humano deve ser observado apenas pelo lado biológico, mas também pelo seu contexto sociocultural. É o que a gente já vem discutindo desde o início, o profissional da saúde, e não só o profissional da saúde, né? Outros profissionais que precisem, que trabalhem com as pessoas ou com serviços para as pessoas, ele tem que saber olhar o que tem envolvido por trás do indivíduo e não só, por exemplo, se for um serviço de venda de um imóvel. Então, ele não tem que saber apenas se o indivíduo pode comprar ou não, ele tem que saber se aquele indivíduo precisa que aquele imóvel tem ali nas suas redondezas serviço de saúde, serviço de compras, todo tipo de informação que vá dar uma qualidade de vida maior àquele indivíduo. Mas esse fator da antropologia, né, da saúde e doença, ele é principalmente associado aí aos profissionais da saúde e deve sim ser levado como fator e importantíssimo no tratamento dos indivíduos. Então, tem que ser levado em consideração o contexto sociocultural no qual o indivíduo está inserido, certo? Por exemplo, um indivíduo que tem aí câncer, né? E ele é uma pessoa sozinha. Então, o sistema de saúde, ele deve levar em consideração que aquele indivíduo é uma pessoa sozinha e arrumar alternativas para que ele consiga realizar o tratamento e não desista. Porque como é que ele vai fazer uma quimioterapia se ele não tem ninguém
para ajudá-lo, entendeu? Com as reações adversas, no ato de levar e trazer mesmo, para que aquela pessoa não se sinta sozinha. Então, tudo isso deve ser observado pelos profissionais da saúde. E aí é que entram agentes de saúde e outras pessoas que as políticas públicas desenvolvem para que venham a ajudar esse tipo de pessoa que é sozinha e etc., como em várias outras situações em que devem se estabelecer políticas únicas para contribuir um melhor tratamento, para uma melhor atitude perante aquele indivíduo, certo? Mas o que são esses agentes de cura, né? Vocês viram na aula anterior, que são os saberes tradicionais, de onde eles provêm, né? E nada mais são do que as benzedeiras, os curandeiros, os xamãs, os pajés, pastores, padres, pais de santo, dentre outros, certo? Os agentes de cura não vão ser apenas aqueles das comunidades indígenas que têm uma planta específica que realiza, que quando se bebe o chá, cura tal, ou outro tipo de coisa. Também são os padres, também são os pastores, e a forma de cura desse já está associado aí em crenças, em mitos, na fé e etc. Então, todas essas formas que atuam contribuindo na cura do indivíduo são consideradas formas de cura provenientes aí desses agentes de cura, certo? Então, essas terapêuticas desses agentes de cura são produtos de variados tipos. Entretanto, apesar de todos os esforços, os médicos diplomados, ou seja, da medicina tradicional, né, não conseguiram proibir a atuação dos terapeutas populares, pois sempre que a ciência não conseguia resolver algo, buscava-se a sabedoria popular, que acabava por ganhar força. Então, por mais que ao longo de todos esses anos, né, com a evolução da medicina, as descobertas e etc., vários mitos realmente caíram por terra, várias crenças foram aí desacreditadas, e apesar de tudo isso, de tudo que se evoluiu na medicina científica, na medicina moderna, até hoje persistem ainda os agentes de cura com seus conhecimentos tradicionais. Por quê? Porque nem sempre a ciência ou a medicina consegue responder todas as perguntas, a gente sabe disso. E aí, a partir do momento em que a gente não consegue uma resposta, nós, como seres humanos, né, a gente tem a necessidade de encontrar uma resposta para aquilo que a gente questiona. E aí, quando a gente não encontra nesses fatores mais corretos, né, vamos dizer assim, do fator científico, do fator da medicina tradicional, então a gente corre para aquilo que tem uma explicação subjetiva do que a gente quer encontrar. Então, nunca, e eu acho que nem ao longo dos anos que se passaram e nem no futuro isso vai acabar, né? Os agentes de cura. Desde, claro, obviamente, principalmente associados à religião, né, que tem o seu fator também intrínseco de cura, mas também os outros que utilizam mesmo ferramentas e cultivo de plantas, de animais e etc., que consideram que os seus saberes vão trazer algum benefício ao indivíduo. Eu acho que nem por mais que a medicina evolua, por mais que ela alcance mais resultados, ela vai conseguir destruir o conhecimento tradicional que foi gerado ao longo das gerações por esses agentes de cura. Então, por mais que se tente, né, dizer que não é um conhecimento científico, dizer que não é um conhecimento da medicina tradicional, não conseguem inibir, né, coibir a atuação desses terapeutas, porque, querendo ou não, eles têm papel na cura, na resolução de problemas para a sociedade na qual eles estão inseridos. Então, foi nesse contexto que a gente teve a primeira, assim, vamos colocar, o primeiro aceite a esses conhecimentos tradicionais, né? Então, quando foi em 1842, o polonês Napoleão, né, Czerniew, que eu creio que seja isso, ele era um médico e ele fez a divulgação do Dicionário de Medicina Popular. E nesse dicionário, ele colocou aí a referência de inúmeros vegetais e os seus respectivos usos no tratamento de várias enfermidades.
além de difundir saberes sobre higiene. E esses tratamentos, né, com base nesse conhecimento tradicional, ele obteve a partir de várias comunidades tradicionais, certo? Então ele foi ouvindo, né? Ele parou de achar que por ele ser um médico, apenas o conhecimento tradicional que ele tinha que era o eficaz, então ele parou de apenas falar, vamos colocar assim, e passou a ouvir. Então ele foi atrás de todas essas comunidades tradicionais que tinham algum saber, alguma informação a fornecer, e aí ele foi e quis ouvir cada uma dessas informações, e a partir de toda essa pesquisa, todo o estudo que ele fez, ele criou esse dicionário de medicina popular. Então, concomitante a um conflito social, a gente vê que existe a necessidade de dialogar com as práticas populares de saúde. Foi a partir da divulgação desse dicionário de medicina popular que passou a ser lido por outros médicos, né? E passou a ser considerado por outros médicos nas suas práticas, foi que viu-se que, de fato, deveria se escutar, deveria se dialogar com as outras práticas de saúde, as práticas populares fornecidas pelos agentes de cura. Porque quando eles começaram a aplicar aquilo que dizia no dicionário da medicina popular, eles viram que, de fato, aquilo estava funcionando. Né? Então, os outros médicos começaram a ver que há, sim, um saber científico, um saber inerente naquela cultura, naquelas práticas de cura populares. Então, foi a partir daí que a gente começou a se ouvir, né? A partir da publicação desse dicionário de medicina popular em 1842. No entanto, a gente sabe que até hoje a gente ainda tem uma resistência da maioria dos médicos em ouvir esse tipo de saber tradicional. Então, a gente teve uma evolução? Teve, mas poderia ter tido uma evolução ainda maior. Então, a antropologia da saúde e doença, ela tem produzido conhecimento sobre os temas de alimentação, de saúde, de doença, que vão afligir principalmente as classes trabalhadoras ou outras minorias. Isto é, são estudos preocupados em investigar e analisar de forma mais conscienciosa os distintos saberes e práticas de cura, bem como suas instituições e especialistas, além da preocupação em refletir sobre os confrontos e ou complementaridade dos cuidados médicos com outras práticas de cura. Então, a antropologia da saúde e doença é isso, ela quer associar a medicina tradicional ao saber popular, certo? Então, ela faz essa correlação da medicina tradicional com o saber popular. Só um minuto, gente. Chama a mamãe. Então, tudo que vem se construindo a partir dos saberes tradicionais, em torno de tudo aquilo que pode contribuir para uma melhoria da qualidade de vida do indivíduo, vem sendo associado, né? Vem sendo construído em conjunto com os saberes da medicina tradicional. Então, esse é o intuito da antropologia da saúde e doença. Permitir que aquilo que a gente está construindo na medicina profissional seja associado ao saber popular, né? Às culturas populares. Oi, meu amor. Vá lá para a sua avó, vá um minutinho, deixa a mamãe terminar. Já já a mamãe termina. Só um minutinho, tá, gente? Já já termina também aqui, aí dá tudo certo. Então, assim, são fundamentais, né, essa associação entre a medicina tradicional e o saber popular para se repensar na formulação de políticas públicas e planejamento do serviço de saúde. A gente já havia discutido isso antes, quando a gente está aí associando um saber tradicional a uma prática de cura, alguma coisa que você vê que tem um impacto positivo no indivíduo, a gente consegue desenvolver políticas públicas para melhorar
ali a situação na qual o indivíduo está inserido ou o problema pelo qual ele está passando, certo? Então, nessa perspectiva, os profissionais de saúde, eles começam a desenvolver concepções menos preconceituosas em relação às práticas de cura popular, dirigindo cuidados mais responsáveis às pessoas e suas famílias, levando em consideração que a atenção à saúde é um sistema social e cultural em sua origem, estrutura, função e significados, certo? Então, a gente tem aí um ouvir melhor agora, né, um escutar dessas práticas tradicionais, mas é como eu já venho dizendo desde o início, ainda pode melhorar muito mais, né? A gente perde ali o tempo quando a gente tem uma consulta de verdade, né, com o médico, em que ele para e quer escutar tudo que a gente está passando para poder entender de onde surgiu aquele problema de saúde. A gente tem, com certeza, um método de tratamento muito mais eficaz. Então, está melhorando, né, a associação da antropologia da saúde, a doença com a medicina, mas ainda tem muito a melhorar, porque só traz até hoje tudo que foi inserido dessas práticas só trouxe benefício ao indivíduo. Então, quando a gente tem um aumento da qualidade de vida do indivíduo, significa que as vantagens são muito grandes, né? Porém, mesmo as interpretações que os agentes populares de cura fazem no tocante às desordens corporais, o fazem sempre em referência às regras sociais e culturais, ou seja, cada indivíduo no tocante ao processo... Eu vi, amor. Toma. Cada indivíduo, no tocante ao processo saúde e doença, leva em consideração uma organização social, religiosa ou simbólica específica da qual faz parte, o que não significa dizer que há ausência de um saber elaborado, certo? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Vou ler de novo, tá? Porque ela tirou minha concentração. Então, mesmo as interpretações que os agentes populares de cura fazem no tocante às desordens corporais, o fazem sempre em referência às regras sociais e culturais. Então, cada indivíduo, no tocante ao processo de saúde e doença, leva em consideração uma organização social, religiosa ou simbólica específica da qual faz parte, o que não significa dizer que há ausência de um saber elaborado. Então, é isso. É que essa antropologia da saúde e doença, que é para ser aplicada ao indivíduo, de fato, ela deve ser individualizada. Não é porque a gente identifica um saber tradicional, as pessoas que vão para a igreja, nessa comunidade aqui, elas têm um protocolo de cura melhor, né? É mais eficaz na cura do indivíduo. Então, eu vou ficar com esse protocolo para todas as pessoas. Não é assim que funciona. Por isso que você tem que, na consulta, né? Seja a consulta médica, seja a consulta de enfermagem, você tem que ouvir o que o paciente tem a te dizer para poder identificar quais serão as melhores associações, além da medicina tradicional, para o tratamento e o cuidado daquele indivíduo. Certo? Então, tem que se escutar o indivíduo como um todo, e aí, a partir disso, construir as práticas individuais do seu cuidado, do seu tratamento, e não identificar um saber tradicional, uma cultura tradicional que é benéfica a um determinado indivíduo e achar que pode expandir para todos os demais indivíduos. Não é assim que a antropologia da saúde e doença funciona. Ela quer, sim, descobrir mais conhecimentos tradicionais, mais práticas populares a aplicar ao indivíduo juntamente à medicina tradicional, mas ela quer que isso seja de forma individualizada e não descobrir algumas práticas e expandir a todos. Não é assim que funciona. É por isso que a partir dessa associação entre a medicina tradicional e a construção desses saberes, desses conhecimentos tradicionais, que conseguem se desenvolver políticas públicas associadas, né? Quando a gente tem o tratamento de vários indivíduos em um posto de saúde, é a partir das informações, né, antropológicas, ou seja, as informações além da sintomática da doença, que a gente consegue tratar
aí a base desse problema, ou seja, aquela história que eu falei da dor de barriga do indivíduo, chega um indivíduo de determinada comunidade com dor de barriga no posto, ele é tratado, e aí chega mais outros 3, e aí eles querem saber por que está havendo esse problema de infecção intestinal, e aí descobrem que eles estão submetidos ali a um local, uma estrutura que vai causar problemas a eles, e essa estrutura, ela tem aí uma fossa aberta, que está dando infecção intestinal nas crianças, adultos e etc. Então, a gente consegue mandar essa informação a partir do posto de saúde para os locais que vão aí desenvolver as políticas públicas de resolução da base mesmo que está causando o problema. Então, por isso que a gente tem que ouvir cada um dos indivíduos. Se esses indivíduos não fossem de comunidades da mesma comunidade, né? Se fosse um indivíduo de locais diferentes. E aí, por que tem que se investigar o indivíduo? Por quê? Porque a gente escuta, esse indivíduo aqui, ele comeu um peixe específico desse canto. Esse indivíduo aqui, ele também comeu esse peixe. O outro indivíduo, que é de outra comunidade, também comeu o mesmo peixe. Então, a gente consegue já associar aí que esse problema provavelmente veio do peixe. Então, vai ter a política pública de investigação, né, de checagem dessa espécie de peixe para ver o que está causando. Então, por isso que a gente precisa investigar de forma profunda o indivíduo de forma geral. Então, a enfermagem, como ciência e arte do cuidado, assume um papel fundamental na vida do ser humano. Para tanto, esse profissional enfermeiro deve ser capaz de considerar os aspectos socioculturais como imprescindível ao cuidado humanístico, além de compreender que o processo saúde e doença é subjetivo e que está inserido em diferentes contextos culturais, valores, crenças, práticas, imaginário, né? Enfim, no jeito próprio de cada cultura explicar e interpretar esse fenômeno. Então, não é só o médico que tem que ter esse cuidado, né? O enfermeiro também. O enfermeiro, ele é aí o agente de cuidado daquele indivíduo. Então, ele tem que parar e também considerar todos os contextos biopsicossociais que estão por trás daquele indivíduo, do seu problema que está aparecendo, investigar por que aquilo está acontecendo. Assim, os profissionais da saúde devem transitar entre estes contextos, a medicina e a medicina popular. Ele não pode apenas sugerir que o paciente tome um chá de tal planta, porque ele tem fé que aquele chá resolve, e dizer, já que você acredita só nisso, então tome só esse chá para resolver o seu problema. Não, ele tem que dar o medicamento e também tem que escutar e aceitar os saberes, os conhecimentos tradicionais que aquele indivíduo tem a oferecer. Então, é isso. O enfermeiro ou o profissional da saúde em geral, ele não pode ser completamente cético, né? Ouvir apenas a sua verdade científica, como ele também tem que ouvir aquilo que é tradicional e que é importante, porque todo conhecimento tradicional é importante para aquele indivíduo que tá ali na frente do profissional da saúde e deve ser levado em consideração para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta ouvido de todas as formas, certo? Então, era isso. Vocês conseguiram compreender a importância, né, da associação desse conhecimento tradicional ao o conhecimento médico? Pronto, gente. Então, de antropologia é isso de sempre, né? É bem curtinho, e aí próxima semana a gente volta com o tecido muscular, ok?